Está no ar o BatoCast. Olá, família batuqueira, a bênção dos mais velhos, a mais novos, o meu avô a todos. Esse é o primeiro programa do BatoCast, o podcast da família batuqueira. E eu sou o Babafio e a África é um continente. Eu sou Charles Correia de Oxum, e Oxum é linda e maravilhosa. Eu sou Nana de Demum e o batuque é afro-gaúcho. Eu sou Pedro de Oxalá e eu sou o Oxalá da Calunga. Perfeito, pessoal. Esse é o nosso primeiro programa, o pior dos programas, como tudo que começa ruim, vai melhorando aos poucos, então a gente está aprendendo a fazer coisa aqui. E esse é um podcast com vários convidados do batuque, do candomblé, de outras diásporas, de Umbanda, onde a gente vai falar um pouquinho sobre cultura, religião afro, negritude, sociedade, todos os contextos que envolvem a nossa afro-religiosidade, com convidados muito especiais para você. E espero que vocês gostem de ouvir a gente conversando um pouquinho sobre nossas percepções, os nossos conhecimentos relativos aos assuntos abordados com convidados muito especiais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso conhecimento sobre a origem das religiões africanas, principalmente o batuque e as suas diferenciações como uma diáspora afro-gaúcha de uma religião que veio dos negros escravos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, né, pessoal? O batuque e as religiões de matriz africanas vieram, né, da África, dos navios negreiros, junto com os escravos. Daí criou-se, né, uma série de religiões de acordo com cada região do país. Então nós tivemos aí, me ajudem, pessoal, batuque, candomblé, tambor de Minas, Xangô... não sei se tambor de Minas e Xangô de Minas é a mesma coisa? Eu acho que não, tambor de Minas é um, Xangô de Recife é outro. Tem o Xambá... O Xambá, o bate-folha. O bate-folha desse aí. Eu acho que esse... De cabeça agora eu não me recordo exatamente se tem mais algum. São os mais conhecidos, né? Uma característica que nós temos aí em comum, né, são as variedades. Não temos em comum, são as variedades que criou, porque o negro teve que adaptar, né, muito seu culto para poder fazer, preservar um pouquinho do que ele trouxe no seu íntimo, né, no seu seio, que foi sua religiosidade, né. Então, consigo ele trouxe as suas divindades, a quais são chamadas de orixás, os iorubás, né, que vieram de Nigéria e companhia, de voaduns, para quem veio da região do Benin, do Daomé, o Pofon, e de inquices, aqueles que vieram da região de Angola, e assim por diante. E o que se perpetuou com mais intensidade, ou se tornou mais conhecido, foram os orixás, que são cultuados 12 aqui no Rio Grande do Sul, e que cada região acabou se tornando diferente a quantidade de preservado, né? Sim, inclusive, pelo menos no Sudeste, eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar a forma de culto do batuque regional aqui, o batuque do Rio Grande do Sul, porque os negros que entraram no Rio Grande do Sul pelo Porto de Rio Grande, eles não trocaram informações com os negros que entraram pelo Porto de Santos e pela Bahia. Então eles têm uma dificuldade muito grande de aceitar a nossa forma de culto, que é a forma mais disparidada do que as outras, das formas de candomblé, tanto o candomblé de Queto e toda essa formação. E o bom dessa nossa conversa é a gente poder explanar o porquê que a gente tem essas particularidades tão grandes, né? Até por causa que os nossos negros, né, boa parte deles entraram para um porto diferente, que foi aqui para o Rio Grande, né? Então nós tivemos uma influência diferente e não tivemos contato, né, com o resto do país. O que gerou uma série de individualidades, como por exemplo o Amalá de Xangô. O Amalá de Xangô que a gente faz aqui no sul, ele é diferente. Ele é diferente do que se faz lá para cima, né? Às vezes até por causa que não tinha os mesmos que se tinha em África para fazer. E o negro, o que ele fez? Adaptou, né? Adaptou com aquilo que tinha à sua mão. Sim, e não só comidas, né? Também ervas, outros elementos também que não existiam em determinada região, não existiam em África e aqui no Brasil não existem, né? O próprio vestuário batuqueiro também, porque a nossa forma de vestir é praticamente única, ou antigamente era, né?
Agora tá mais proporcional. Assim, era muito baseado no que o gaúcho vestia, né? A bombacha, o saião, né? Muito de influência regional teve nas religiões. Bom, as características que foram formadas aqui no Rio Grande do Sul, conforme foi se adaptando, é impressionante, porque os negros eles usaram de uma inteligência para conseguir continuar perpetuando a cultura, um pouco daquilo, a centelha daquilo que eles trouxeram de África, e de uma maneira, assim, exemplar. Eu me admiro até hoje da inteligência deles, da cognição deles de conseguir manter o culto ao orixá, trazer muito daquilo que ficou na África e a forma como está estabelecida até hoje. Mesmo com trocas de informação hoje, através de internet e trocas de conhecimento com o pessoal do Sudeste. Né? Não tem como a gente conseguir fazer igual, né? Porque são algumas centenas de anos já que essa adaptação ela começou a ser feita. Foi uma adaptação lenta, dolorosa para muitos deles, né? Porque o escravo ele teve que abandonar, né? Abandonar seu idioma, abandonar sua fé, ou tentaram fazer com que ele abandonasse sua fé. E a partir disso aí, inclusive, criou-se o sincretismo, né? Que foi a tentativa dos negros de proteger o seu sagrado, vinculando a imagem do seu orixá, do seu vodun, do seu inquice, a um santo católico, de maneira que o senhor escravo não percebesse, né? Mas nesse quesito também é uma diferenciação muito clara, né? Por exemplo, aqui no sul, nós vinculamos a imagem de São Jorge ao nosso orixá guerreiro, que é Ogum, mas nós percebemos que em algumas regiões de fora do estado, Ogum acaba sendo associado ao Oxóssi. Sou Jorge corrigindo aí. Uma outra coisa que eu acho interessante a gente comentar também é que, por a gente não ter feito essa troca com a parte sudeste do Brasil, o nosso dialeto iorubano ficou comprometido, ficou arcaico e a gente acabou perdendo grande gama de informações que os nossos axés cantados, nossos orins cantados representam, né? A gente acabou aportuguesando, né? Acabou adaptando com a língua que os nossos ancestrais foram obrigados a falar e tornou-se a língua mãe, né? Que é o nosso português. E a própria formação da língua é diferente, né? O Iorubá vem de uma família nígero-congolesa e o português vem do latim, né? Ou tem a base latina. E daí a forma da embocadura, que as palavras saem na boca, até a questão... A fonética. O Iorubá é um idioma totalmente tonal e anasalado, né? O que dificulta para nós brasileiros falarmos sem uma prática, sem um estudo corretamente esse idioma, né? Então, mas ainda assim a gente consegue ver que a gente conseguiu preservar bastante coisa. Bastante palavras ficaram dentro do dialeto e palavras que a gente consegue compreender, mesmo elas estando aportuguesadas hoje, né? Com certeza. Eu até estava vendo esses dias, pessoal, um vídeo no YouTube de um pessoal gravando lá em África. Eles cantando alguns como que eles chamam lá, os axés, né, das cantigas, e eu consegui perceber que elas existem aqui também. Isso prova que nós não inventamos nada, né? Até mesmo no ritmo, né, filho? Sim, sim. Eu também assisti um vídeo esses dias de uma louvação a Oxum, aonde dava para identificar claramente palavras que são entoadas nos nossos orins aqui e o ritmo muito semelhante ao ritmo que a gente toca aqui. Não, com certeza. Eu até, o axé que eu escutei, que eu achei muito legal, vou até tentar achar esse vídeo deixando na descrição dessa postagem aqui, desse programa, que é aquele Talade Omio Tala Yeia Muraju, que é um axé que nós cantamos aqui a Oxum, né? Mas se eu não me engano, lá eles rezam a Iemanjá. Então, aqui também teve essa perda de informação, né? Onde alguns axés acabaram caindo para outras divindades também, né? Não só até em a função de axés, até no candomblé também tem essa diferença, né? Alguns axés a gente canta para algum orixá e lá para cima, lá pro candomblé, o pessoal lá mais de São Paulo para cima, eles cantam para outro orixá, né? Sim, sim. Isso é bastante comum de acontecer, né? Porque, na verdade, os negros não tinham contato. Então não tem como dizer, eu pelo menos não ouso dizer que A ou B está errado, né? Por causa que, na verdade, a gente repete aquilo que nossos ancestrais faziam. E hoje é quase impossível a gente conseguir resgatar esse elemento que fez com que esse ancestral fizesse de jeito A ou jeito B. Cabe a nós, né, como descendentes, apenas seguir aquilo que o nosso ancestral acabou nos deixando como legado. Sim.
e manter, né? Porque a partir do momento que tu tenta mudar a visão daquilo que foi te deixado, tu tá manchando a tua diáspora, tu tá manchando a raiz. E como tu mesmo tinha falado ali no começo, foi uma adaptação que levou levou anos e anos, entendeu? Levou mais de 2 séculos para que a gente conseguisse chegar e estabelecer o culto como ele está hoje. E mudar ele é descaracterizar aquilo que foi deixado. É bem complicado, né? Por causa que a gente tem vários elementos que foram introduzidos, outros adaptados, outros removidos, outros forçados, né? E mexer num culto é sempre algo muito delicado, né? Porque ele envolve uma série de questões. Envolve a fé individual da pessoa, envolve uma série de questões que são importantes para o ser humano enquanto religioso, né? Então, é um assunto que tem que ser tratado sempre com delicadeza, né? E uma coisa que nos machuca muito, por exemplo, é a gente ver algumas páginas de outras religiões, ou de outras religiões até mesmo co-irmãs, né? Xoxando, desmoralizando o culto que foi preservado por vários negros escravos aqui no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil afora. Eu acho que ninguém tem esse direito, né? De ridicularizar uma outra religião a partir de falta de conhecimento, muitas vezes. Essa falta de conhecimento acaba gerando um desconforto, porque nós estamos sempre tentando provar a nossa verdade, mas aí entram com um contraponto muito grande. Na intenção de limpar a raiz, na intenção de se aproximar do que é cultuado em África, alguns religiosos do nosso meio acabam trazendo elementos de candomblé, elementos de RTY que não nos pertencem, mas eles naquela vã intenção de se aproximar do orixá, de se aproximar do que era cultuado há tempos atrás, acabam inserindo coisas que não nos pertencem e acabam sim manchando a raiz, acabam sim descaracterizando o batuque e acabam sim dando margem para que as pessoas do sudeste, da Bahia, do nordeste, acabem achando que nós somos uma cópia do candomblé. Eu acho bastante delicado isso aí, porque o que acontece é que vendem, né, muitas vezes vendem para essas pessoas que aquilo é melhor, que aquilo é mais puro, que aquilo é original, que aquilo é o correto. E algumas pessoas compram essa ideia. Claro que todo mundo tem a liberdade de praticar aquilo que quiser. E as pessoas meio que se perdem, por causa que elas começam a estudar tanto, pesquisar tanto, se aprofundar tanto, que elas começam a misturar os canais. Não só misturar, né, Pai Fio? Também temos a questão de que alguns religiosos, tanto aqui no sul, quanto em outras partes do país, colocam seu ego na frente, né, em vez de colocar sua fé. Modificam o culto, inventam coisas que não existem, querem adicionar coisas que não existe nenhuma, nem na sua própria religião, nem numa religião co-irmã, e por aí vai, né? Acaba se tornando delicado, né? Porque eles vêm... Por isso que muitas vezes somos taxados de marmoteiros, né? Mas também lá pra cima também tem muitos deles também, né? E muitas vezes são piores que nós aqui, né? O que diferencia que, por exemplo, as pessoas mais tradicionais de algumas religiões co-irmãs, elas não aplaudem, né? Essas coisas absurdas que acontecem. Como tem um vídeo aí do Bacacioli, que ele comenta a função do batuque, né? Que tem um amigo dele que também é de batuque. Sim. Eu já assisti esse vídeo. Ele é bem esclarecedor. Eles são coisas de batuque são para batuque, coisas de candomblé são para candomblé. As duas são co-irmãs, as duas cultuam. Exatamente. Os mesmos orixás, só que o respeito e a individualidade deve ser perpetuada, né? Ele comenta uma coisa ali, como é que ele fala, não me recordo qual é o amigo dele lá, que ele comenta que no batuque tem gente que faz coisas malucas, mas também, ele fala também, mas no candomblé tem gente que também faz coisa maluca, tem gente que faz coisa certa, e no batuque também tem gente coisa certa. Então vamos se respeitar, ele fala bem sobre esse tipo de coisa no feed dele. Eu achei bem interessante. É super importante, então ele pode deixar aqui na descrição do vídeo também o link para que o pessoal possa acompanhar, dar uma olhada nesse vídeo aí, né? Se eu não me engano, ele fala com o pai Edinho, grande amigo. Eu não me recordo o nome do rapaz, o amigo dele. Mas o problema é que muitas vezes alguns maus sacerdotes, vamos chamar assim, acabam vendendo para pessoas mais leigas ou mais desinformadas, ou que simplesmente coloquem o ego à frente do fundamento, da tradição, que se ele fizer aquilo, se ele botar mais uma coisa, se ele buscar uma coisa diferente, ele vai ser melhor. Como eu disse antes, está se aproximando mais da... Daí as pessoas acham que, não, então eu vou praticar isso, eu vou inserir aquilo,
por causa que daí eu vou ser melhor, mais bem visto, eu vou ter mais clientes. Exatamente, e a gente tem um processo Exatamente. tão Mas aí que difícil em adianta se tentar aproximar preservar da aquilo África que e ficou, descaracterizar o que culto aqui, né, Nana? infelizmente está se perdendo, e as pessoas acabam trazendo funções que não nos pertencem, simplesmente para tentar limpar a raiz, tentar se aproximar daquilo que não é o que foi deixado pelos nossos primeiros descendentes aqui, os nossos ancestrais, que foram achibatados, foram amordaçados, acorrentados, apanharam muito para poder deixar um pouco da essência do amor aos orixás. Mas eu digo daí que nós temos um problema interno e um externo, né? A gente luta muito contra a questão da intolerância em relação a outras religiões, porém, muitas vezes a gente dá armas, né, para que isso aconteça. Isso é verdade. A gente não consegue falar uma mesma língua. Quando um outro religioso começa a inserir, criar coisas que inexistiam na sua própria tradição, na sua própria ancestralidade, ele começa a dar armas para que ocorra uma guerra interna, porque os religiosos que são mais tradicionais, eles não vão aceitar essas mudanças com tanta facilidade em relação àqueles que se vendem por qualquer coisa, só porque é bonito, só porque é diferente. Então isso acaba fomentando uma guerra interna, né? E isso é uma coisa que a gente tenta evitar sempre, mas sempre aparece alguém criando uma coisa que é diferente, que é nova. Todo ano sempre aparece uma coisa diferente, né? Quer introduzir uma coisa diferente no Batuque e alguns e pior ainda que tem uns que compram a ideia. Né? Mas então assim, meninos, o que eu poderia propor pra gente nesse primeiro BatuCast é que a gente comece a fazer diálogos mais voltados pra essa meninada que tá chegando agora, entendeu? Pra eles terem uma noção do que eles estão vendo agora, do que eles estão comprando agora, como ideia de batuque, não é o batuque tradicional. Pra que a gente consiga inserir e não deixar se perder tudo que foi passado pra gente até agora. Por isso que criamos em conjunto com outras pessoas, outros grupos, né? O Seminário dos Jovens do Axé, né? Justamente para tentar trazer para os jovens, pelo menos de Porto Alegre, região metropolitana, esclarecimento sobre algumas coisas que sejam de grande relevância para o povo do Axé, né? Coisas que realmente sejam históricas, sejam um peso, né? Mano, só te falar, só um adendo, porque eu como mais jovem, né? Eu acho que eu sou mais novo na religião aqui entre todos. É porque o pessoal que vai ouvir assim, não tá te vendo. Né? Não vem com isso daí, mano. Tenho nem um ano de assentamento do meu pai ainda. Tá, continua. Mas... Só pra dizer que já tem cabeça pronta. Não, mas eu como convivo com alguns jovens de religião, o pessoal já tá meio, como posso dizer, contaminado com essa novidade do batuque. Mas então cabe a gente aqui, a partir desse momento, a partir da criação do nosso primeiro BatuCast, começar a plantar a semente do batuque raiz, explicando que a Já não nos pertence, a Lacá não nos pertence, Porém, que muitos elementos usados dentro do culto hoje vieram de fora e não fazem parte do nosso contexto batuque. A grande questão, né, Pedro, é o quê? A minha visão, né, como 6 meses mais velho que tu, é que nós temos uma geração inteira, que nasceu, né, vendo esse novo período. Então, tiveram muito pouco contato com aquilo que eu vi, que a Nana viu, que nossos pais, nossas mães, nossos avós viram. Então, muitas vezes, quando a pessoa mais nova acaba falando, eu acho que algumas pessoas não dão a devida credibilidade, né? Então, nascendo numa geração onde isso, em muitas famílias, já se torna normal, as pessoas não sabem o que pensar. Porque imagina, tu nasceu numa casa que já usa o Adjá, já usa um pano da costa, já usa um mega ultra blaster pano de cabeça, já usa elementos que... Já canto origens do candomblé. Exatamente. Então a pessoa tem aquilo por natural. Bem lembrado. Sem contar que é gente velha que tá colocando isso aí. Exatamente. Aí fica difícil, cada vez mais difícil a gente conseguir desconstruir uma construção que a pessoa desde pequena, muitas vezes nascida na casa de santo, viu, entendeu? Daí imagina, tu aprendeu desde pequeno que tu tem que falar bom dia para as pessoas. E daí, lá quando atinge a maioridade ou a tua adolescência religiosa, tu descobre que tu não tem que dar bom dia.
questionado. E aí? Peraí, minha mãe estava errada, meu pai estava Os errado. conflitos. E começa a ter os conflitos. Exatamente. Então são muitos poucos jovens que têm o esclarecimento de buscar, né? E aí cria-se um conflito, né? Um conflito muitas vezes interno, ideológico, de e aí, o que eu vou fazer? Eu vou seguir aquilo que esses caras que estão dizendo que são tradicionais estão dizendo, ou vou seguir o que o meu pai de santo, a mãe de santo faz? Não, e de encontro a isso, o que a gente pode perceber são as polêmicas geradas nas redes sociais. Acontece alguma coisa que é rebatida pelas pessoas tradicionais, a primeira coisa que a gente vê são os jovens nos comentários aplaudindo, dizendo, não, tu tá certo, é maravilhoso, continua assim, isso é recalque desse povo, não podem ver o Batuque evoluir. Então, essas guerras geradas internamente, é porque eles já vêm com essa construção de que o Batuque é assim. Só que o Batuque nunca foi assim. Ele se modificou depois dessa era de troca de informações. Eu quase que digo, Nana, que em bem pouco tempo nós teremos 2 tipos de Batuque, né? 2 tipos de Batuque. A gente vai ter o Batuque tradicional e o Batuque moderno. Batuque raiz e Batuque Nutella. Que vão acabar se tornando religiões diferentes. A gente vai ter uma cisão dentro do batuque, por causa que as pessoas não se reconhecem enquanto batuqueiros. Por exemplo, a casa A faz A, B e C, a casa B faz D, E e F. Elas não vão se reconhecer, por causa que a gente pode pegar o exemplo das igrejas. Se a coisa continuar de que tá indo, vai sim. As igrejas evangélicas se pluralizam justamente porque elas diferem uma da outra, muitas vezes num detalhe muito pequeno. Hoje nós já temos as diferenças das nações, né? Com certeza. Mas a gente vai ter a diferença das nações que são tradicionais e das nações que são modernas. Diferença de Goa. Entendeu? E isso acaba sendo... Sim, eu e a Mana Nana somos da mesma nação e temos nossas diferenças. Sim, temos nossas diferenças. Eu e o Charles somos da mesma nação, somos diferentes também. Sim, exatamente. Temos diferenças um do outro. Muita coisa é bem semelhante, mas algumas coisas são bem controversas uma a outra. Mas aí a gente tem uma questão também da formação, né? A formação da nossa diáspora fez com que nossas famílias se tornassem diferentes. E isso é um processo lento e gradual. Isso é algo natural que acontece, né? E vai acontecer no Batuque, mesmo nós somos tradicionais ou não. O que se fazia 100 anos atrás, não vai se conseguir fazer daqui a 100 anos. Mas uma coisa é esse processo natural que acontece, e outra coisa é um processo imposto, um processo criado. Sim. Né? Simplesmente por uma pessoa e copiada pelas outras pela beleza, e não por um motivo realmente litúrgico. Esse processo litúrgico está se perdendo porque hoje em dia eles estão pulando etapas. Eu tive umas conversas informais com algumas pessoas que não sabiam o que era um aribibó, que é uma das primeiras obrigações iniciáticas, as quais estão se perdendo simples e puramente porque eles estão fazendo um resumo. Sim, muitas vezes a pessoa nem passa por esse processo, Nana. Muitas vezes a pessoa vai direto pro 4 já. Muita gente não sabe o que é um buri de aves, né? Porque muita gente não quer, né? Ela não quer passar por todo o processo. Não passa por todos os axés. E nesse sentido... Perguntar pra gente se alguém faz EBI é muito difícil hoje em dia, fazer uma obrigação de EBI. Essa é mais, acho que até mais que até o Coribibó, é mais raro ainda. Sim. Até porque assim, hoje em dia, com a perpetuação da informação, as pessoas elas já entram buscando um sacerdócio, né? Então as pessoas elas não querem entrar pela fé para estarem inseridas numa religiosidade, para estarem lidando com a sua espiritualidade, né? As pessoas simplesmente querem entrar para, em alguns anos, bem poucos de preferência, tornarem-se sacerdotes. Alguns meses. Vamos ser realistas, bem poucos não. Para nós, bem poucos é 7, 8 anos das suas primeiras muitas vezes menos que isso. fases de obrigação. As pessoas estão se aprontando em um Pais ano. de santo estão comemorando a obrigação de 3 anos de ser orixá e 2 anos de Orumalé de filho. Não faz sentido, né? Então, o Batuque tá virando um trem desgovernado e cabe a gente tentar dar uma freada e voltar ao que realmente importa, que é conciliar, que é e restabelecer a fé com o orixá, a convivência em comunidade, porque muitos princípios dentro da nossa religião se perdeu. E um dos grandes princípios é tu pensar no bem comum das pessoas que fazem parte da tua goa. E tu não pensa mais. O Batuque ele se transformou
Ele é individual agora. Ele é tu, teu orixá, Não, o pessoal não tem mais o resto essa que se dane. preocupação. Essa preocupação. Não, essa pluralidade se perdeu. É, Não existe mais como comunidade religiosa. até porque esse pensamento, né, de individual, né, ao invés do pensamento em comunidade, é muito mais porque tem um fator que hoje é determinante, né, que é a questão financeira, né? Então as pessoas estão colocando a questão financeira, o status financeiro, acima do próprio da própria religiosidade. Então isso não tem uma relevância. Pessoal, chamar aí o Mário, que tá chegando aí atrasado. Fala aí, Mário. Mário paga uma Pepsi, chegou atrasado, paga Pepsi. Boa noite. O Mário de Oxalá e que Oxalá Bom filho de Oxalá chegando atrasado, né, fazer o mano? quê? É a vida, né? Voltando ali então. Eu tava comentando com a minha esposa que antigamente os batuques eram mais simples, não era tanta roupa, tanta veste, tanto glamour. Antigamente era mais simples, a roupinha era mais murchinha. Aí eu vou te dizer, Mário, que na verdade, antigamente era luxo. Mas luxo de acordo com as condições financeiras da maioria dos adeptos. Então, a Nana pode me corrigir se eu estiver errado. Diolém, Vuol, Cetim, há 20 anos atrás, não era baratinho nunca. Não era. Entendeu? Não era. Sabe o que era, eu usava bem na antiga antes, filho? Era calça social branca e uma camisa. Acredito. Camisa porque Acredito. era bem caro. Tecidos eram bem caros. Isso meados de 98, 99. Exatamente. Era bem caro. Não era. Mas então eu tô antigo a full. Não era tão Sim, diferente né, de casa de Pedro? Eu tecido. deitei a primeira vez em 2001, né? Sério? Então, o que acontece? Ai, meu Deus. Mas- Sabe que eu sou antes de 2000, por favor. E o que salva pro filme, então? Mano, Não sou tanto assim, não. Deixa quieto. Vamos continuar o assunto. Mano Charles deitou. Eu tinha 1 ano de idade. Nossa, cara. O que eu vou fazer? Esse é o chão é O que velho. eu vou fazer, cara? Completei 35 agora esse mês. Mas De é idade, um né? ancião. 35 de assentamento de Oxum, né? Assentamento mesmo foi em 2014 que eu assentei a mãe. Mas a primeira vez que eu deitei de aribibó foi em 2001. 10 de fevereiro de 2001. Pra te ver, Charles, tu consegue notar a diferença de como tu te apurou Pois de 2001 a 2014 pra conseguir colocar a tua mãe na vasilha, e tem gente que pula todas as etapas e faz isso em 1 ano. Eu passei por aribibó, fiquei vários anos com bori de aves. Quando não teve necessidade de fazer um 4P naquela época, não foi feito, foi só complementado, fazer um bori de 2 em 2 anos, algumas vezes de 3 em 3 anos, ou uma vez por ano, dependia da Era a situação. necessidade do orixá. Mas numa hora chegou, o pai foi jogar o búzio. Tua mãe quer que te assente, tu precisa fazer assentamento da hora. Eu, tá, tranquilo, vambora, vamos fazer. Aí já aproveitei e já sentei mais outros santos também que tinha que Porque sentar. tinha muita questão, né, do orixá pedir. Não era a vontade do iniciado, era o orixá pedir. Mas retomando a questão que o Mário traz ali da roupa ser mais simples e coisa e tal, na época era mais simples por causa que muitas vezes assim, a gente vem de um período, né, e a gente tem que ver a história do Brasil também, né? Final da década de 90, tinha inflação. Então, automaticamente, as pessoas tinham uma menor condição financeira para poder comprar coisas que fossem tão top. Hoje, o batuque tem muitas pessoas, e nós viemos num processo no início dos anos 2000 ali, onde o povo acabou tendo um pouco mais de condições e automaticamente começou a investir também nesse quesito da vestimenta. Mas, que nem eu brinco, cara. Mas vamos falar sério hoje, né? Hoje em dia não é mais batuque, hoje em dia é glamour, né? Porque a gente não se vê mais eu não sei como é que era antigamente, mas eu vejo agora, minha opinião, minha visão de agora. Cara, mas assim, qual o meu pensamento? Pra mim não é o problema tu usar uma roupa bonita. Se tu faz o teu fundamento, se tu mantém a tradição, a roupa é o que menos vai importar, entendeu? É o que menos vai importar. Porque o que acontece? Nós descendemos de reis, e nossos orixás eram reis e rainhas. E nos seus períodos, eles usavam o que melhor a natureza lhes oferecia para eles vestir. Então, claro que a roupa, ela pesa muito. Olha só, antigamente, vestido floreado ou tecido floreado era só para pombagira, não era para santo.
Santo era tudo liso, sem muito detalhe, sem detalhe, na verdade, né? Eram as saias rodadas. Na verdade, o que a gente tem que ver é que a gente não pode fazer essa generalização, né? Porque se tu olhar fotos muito antigas, sacerdotes, sacerdotisas que tinham uma condição financeira de comprar e muitas vezes ganhavam uma roupa, que era um tecido que era mais bonito. Uma peça de tecido era muito comum ganharem peças de tecido, principalmente quando eles realizavam algum feito, ajudavam alguém, elas, principalmente as iás, elas eram presenteadas. Exatamente. Então, a gente pode ver fotos de mães de santo antigas que tinham, sim, roupas floreadas, entendeu? É que as pessoas faziam essa associação, entendeu? Que vai botar um negócio mais chamativo e coisa e tal, pra mudar pro pessoal do povo de Exu, entendeu? Mas não há uma padronização em relação a isso, entendeu? Então a gente tem que, muitas vezes, se despedir de alguns conceitos, né? Para não começar a interpretar errado uma situação que já existia. Por exemplo, dentro da questão de vestimenta, eu debati uma vez com uma pessoa em relação à questão da mulher e usar a bata lisa, sem armação. E nós vemos em fotos de orixás antigas elas usando batons lisos, sem armação, entendeu? A armação é algo que acabou sendo introduzido na gaúcha, do vestimento de prenda, entendeu? Então, e tinha isso também, né? Como muitas pessoas ou vinham do interior, ou o nosso berço também pode dizer que é o interior do estado, a indumentária gaúcha era algo que estava no guarda-roupa. Então facilitava para ti ir num batuque com o teu vestido de prenda ou com a tua bombacha. Sim. E fazendo uma analogia sobre essas roupas, sobre as indumentárias, os tecidos sempre foram caros. Não existia o tecido. Hoje eles generalizam, não sei o que, usa o chitão, a chita. O chitão e a chita também eram caros. A gente conseguiu padronizar e melhorar os tecidos agora. Antigamente era feito com muito caro custo. Então, assim, vestido de prenda, a bombacha de gomo, que nem eles falam, né? As bombachas de fava. Realmente, como o Fio estava dizendo, elas eram indumentárias presentes no guarda-roupa das pessoas, dos batuqueiros, das pessoas religiosas. E a questão da roupa, que eu falo sempre, né? Isso é uma opinião minha sempre, como eu digo. O problema não é o tecido da roupa. O problema é o corte, é o estilo, é a modelagem. A transparência. Porque hoje ela torna-se ofensiva aos olhos dentro de um contexto religioso. Então não importa se a pessoa, na minha concepção, se ela vai fazer de olém, de chitão, de vool, seja o tecido que for, um tecido africano, de um broderie, de um richilé, desde que ela consiga transpor o mesmo modelo que era usado há 20, 30, 40, 50 anos, que é a bata, é a calça, é a bata masculina, cafta, entendeu? Porque a partir do momento que tu começa a botar ombro de fora, por exemplo, em excesso, costas de fora, um super decote, isso tu não consegue ver, e a gente tem fotos aí de pelo menos 40 anos de pessoas vestidas, entendeu? Então, a minha concepção, se tu mantiver uma roupa que seja compatível com uma religião, ok, com a nossa religião. O problema é quando tu começa a colocar daqui a pouco uma mini saia no batuque. A sensualizar a situação dentro do rito. Mas que o adendo que eu queria fazer, que eu te interrompi ali, foi o seguinte: eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás sobre os pudores dentro da religião. Tá? A gente sabe que o orixá que é travestido, a visualização dele africano, o corpo do orixá masculino bem torneado, os seios dos orixás, das iabás, né, das orixás femininas, à mostra, é uma característica de sensualização que não nos pertence. Então, quando eu fiz essa pesquisa em relação às roupas, eu queria entender o porquê dessa negativa das pessoas dizer mas não pode usar um ombro só, não pode usar as costas de fora, não pode usar a roupa apertada. E eu acabei conversando com umas pessoas mais velhas, essas pessoas mais velhas me disseram o quê? A gente evita, dentro do batuque, a sem vergonhice.
Eu estranhei um pouco o termo, né? A gente evita sem vergonhice. Por que tu vai sensualizar um culto religioso? Por que tu vai desconectar a pessoa com o propósito de louvar o orixá pra pessoa estar olhando para um seio que tá à mostra? Para um volume que está numa calça. Então, as roupas, elas foram criadas num padrão a qual a pessoa não teria tempo e não teria o porquê tirar a atenção do culto, tirar a atenção dos orins, das danças e das rezas para estar paquerando dentro do salão. Perfeito, que é algo que acontece muito nos dias de hoje. Com a sensualização das roupas acontece muito. Porque as pessoas elas querem mostrar uma transparência, uma barriga parada, é trazer a moda popular para dentro do culto. E se a gente comparar, por exemplo, com outras religiões, por exemplo, a gente tem algumas igrejas evangélicas que, mesmo nos dias atuais, mantém o seu terno, mantém a sua saia longa. Por quê? Porque ele mantém a sua tradição. Independente se a religião foi criada lá na década de 30, 40, onde isso era o vestimento padrão do período, e por isso que se usa até hoje porque é tradicional, porque simplesmente aquilo faz parte da liturgia, foi inserido na liturgia. Se querem manter-se aquela religião, ou mantém-se assim, ou cria-se a própria. Tu sabe aonde a gente consegue quebrar o paradigma do que é tradicional para as novidades de hoje, principalmente em relação às vestimentas? Não, o culto sempre teve a vestimenta padronizada, só que a vestimenta ela ganhou características novas. Mas antigamente, uma pessoa de assistência, uma pessoa que visitava um batuque, era convidada a se retirar se tivesse transparência, se tivesse roupa curta. Então, a partir do momento que eles começaram a permitir com que a assistência viesse com cores escuras, com salto alto, com maquiagem pesada, com roupas de ginástica, eles acabaram abrindo um precedente para que isso saísse ali da assistência e fosse inserida dentro do contexto da vestimenta do pessoal que está fazendo parte da corrente da casa de religião. Antigamente eles eram convidados a se retirar, mulher de saia curta, que falava alto, esparafatosa. E aí esse paradigma foi quebrado porque hoje em dia eles querem clientes, eles querem pessoas para assistir, bater palma e não se preocupam mais com o decoro. É o que está faltando hoje no batuque, é o decoro. Isso é uma verdade, Nana. Isso é uma verdade mesmo. Ainda aqui em casa ainda não teve esse desprazer, né? Mesmo o pessoal que vem para assistência, eles vêm nos conformes. Claro, não estão na assistência, não são filhos da casa, nada impede de virem de calça, de uma roupa um pouco mais escura. Não são filhos da casa, não há como impedir, mas nunca teve um caso de gente vir sensualizar, digamos assim, na assistência. Isso ainda aqui em casa ainda não teve, né? Aqui em casa já teve numa mesa de beijo, Eita. que era uma mãe que veio trazer uma criança. Mas daí a gente resolveu o problema, sem problema. Ela foi bem tranquila também. A gente pegou uma saia de uma irmã de santo, deu pra ela, tudo certinho. Não teve problema, foi bem aceito por ela. Mas ela foi com o quê? Com uma mini saia, mini saia? Shortinho. Ah, esse tipo de coisa. Mas daí a gente pediu pra... Mas se os santos não cuidarem, não velarem isso, acaba se tornando uma festa brasileira, que nem tá se tornando as festas de Exu. Sim. Então eu acredito assim, batuque é um ritual ao qual tu tá indo se conectar com o orixá. Não é um desfile de moda, não é pra flertar, e as pessoas estão perdendo esse entendimento. Agora eu vou gerar uma polêmica aqui, já que é pra, né? Eita! Polêmica. Tamboreiro de braço de fora, não admito. Começou. Ai. Meu sentido guaxininha em apito uma Tamboreiro de braço de fora, não admito. Por quê? É pra flertar. Regata? É pra mostrar o músculo. É pra perder todo o sentido daquilo que tá sendo realizado dentro do salão. Fortinho tatuado. O relojão do Paraguai. O mais tatuado, com a excelente, com a voz. Comprado ali no camelódromo. Ali na hora da pausa, vai lá e trova as filhas da mãe de santo. E isso aí teve umas tretas lá na página do Batuque Ré sobre isso aí que
Página do Batuque RS, treta é normal, né, mano? Exatamente por causa disso aí de tamboreira que fica cantando as filhas de Santa É Casa. complicado, né, gente? Por quê? Porque se perdeu o decoro religioso. Aí daí elas estão com um mega decote, Perdeu o respeito. dão 599 piruetas na frente do tambor e o tambor dá aquela. Foi o decote que estragou o toque do batuque. Porque elas vão pra frente do tambor, com decote, balançar o ombro, O cara se perde. eles se emocionam e acabam fazendo o quê? Firula no tambor. É, pra não perder a pancada, né? Não redobrar e perde o ritmo. Exatamente. Você acaba de ouvir o BatuCast, o podcast da família batuqueira, editado por Batuque RS, divulgando a religião afro para simpatizantes e iniciados.